Meus amados irmãos, vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. A irmã Kailane vai colocar o tema aí para os amados irmãos. Hoje nós iremos, irmãos, falar sobre predestinação, o decreto e o destino final dos salvos. Nós, praticamente quase um mês, nós trabalhamos dentro dessa primeira bênção espiritual, que foi a eleição. E hoje, com a graça de Deus, nós iremos ver essa segunda bênção espiritual. Vamos abrir as nossas Bíblias para Efésios capítulo 1, e a leitura será do versículo 3 até o final do versículo 6. Nós estamos estudando com os amados irmãos as bênçãos espirituais da parte do Pai. Embora, irmãos, esses temas que nós estamos trabalhando com os amados irmãos, eles estejam nas Sagradas Escrituras, entretanto, quase não se ouve muito falar sobre essas bênçãos espirituais. Por isso que talvez alguns podem até estranhar. Eleição, predestinação, o que é isso, pastor, né? Está na Bíblia, o que é isso, né? Então, a ideia é justamente explicar para os amados irmãos cada uma dessas bênçãos espirituais que nos foram dadas em Cristo, por intermédio do Pai e aplicada pelo Espírito Santo, ok? Predestinação, o decreto e o destino final dos salvos. Vamos ler todos juntos, irmãos? Vamos fazer uma leitura responsiva, independentemente da sua tradução que você tem. Vamos fazer essa leitura todos juntos, do 3 até o final do versículo 6. Leiamos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Até aí, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Meus amados irmãos, nós somos informados pela carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, logo no capítulo 1, do versículo 6, quando ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós iremos hoje, com a graça de Deus, estudar esta segunda bênção espiritual que procede da parte do Pai. Esse tema, essa pequena palavra aí, que é a primeira bênção que está aí no versículo 5, e nos predestinou para ele. É a segunda bênção espiritual que Paulo menciona aqui na carta aos Efésios. Mas o que é isso, pastor? Que significa esta palavra predestinação, né? E eu até, se vocês derem uma olhada nessa palavra predestinação, se vocês olharem para o tema, eu já praticamente defini essa palavra no tema, que predestinação ela é o decreto de Deus e o destino final dos salvos. Na predestinação, o decreto de Deus é cumprido, mas também aquilo para qual os eleitos foram escolhidos da parte de Deus tem um propósito que nós iremos ver aqui, ok? Portanto, irmãos, dentro desse tema, predestinação, o decreto e o destino final dos salvos, nós iremos considerar três verdades que fundamentam essa doutrina da predestinação, essa segunda bênção, predestinação. E qual é, pastor, a base da predestinação? Qual é a base da predestinação? Está aí no versículo, irmãos, 4, diz assim a palavra de Deus. Olha aí para as suas Bíblias. Assim como nos escolheu nele
antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou. Então, qual é a base para a predestinação? Então, deixa eu tentar, irmãos, explicar melhor para vocês. Deus, ele elegeu um povo para si. E esse povo, conforme Paulo menciona no versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, e a eleição teve um propósito para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E o que é predestinação agora, que é a segunda bênção espiritual que Paulo menciona aqui? O que ela realiza em nós? Já que a eleição se trata do plano de Deus para os eleitos, a predestinação, irmãos, ela é a consumação daquilo que Deus planejou na eternidade. Agora, como que se deu essa predestinação? Ela se deu, qual foi a base da predestinação? O amor de Deus. Tanto é que nós temos uma frase aí, que vai ser colocada, aí a base da predestinação, o amor de Deus. A predestinação está fundamentada no amor de Deus pelos eleitos. Então, a predestinação está fundamentada no amor de Deus pelos seus eleitos. Eu gostaria, irmãos, de considerar com vocês alguns versículos, Eu vou pedir até para a Kailane corrigir essa que eu acabei digitando rápido. A predestinação está fundamentada no amor de Deus, tirar essa frase aí, seu, no amor de Deus pelos eleitos, tirar esse seu no singular e esses seus no plural. Então, vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos, para Jeremias capítulo 31. E nós iremos ver que toda a escolha de Deus, bem como a sua predestinação, tem como base o seu amor. Jeremias capítulo 31. Os amados irmãos, vamos lá, Jeremias capítulo 31. Observe o versículo 3. Jeremias capítulo 31, versículo 3. Jeremias 31, versículo 3 diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade o te atraí. Então, observe, irmãos, que a predestinação, ela tem como base o amor incondicional de Deus que se deu na eternidade. Dado que a eleição dos seus filhos aconteceu antes da fundação do mundo, agora Paulo diz que essa predestinação foi nos dada e em amor nos predestinou. Então, Deus, ele amou um povo para si, irmãos. E com base nesse seu amor, então, eterno, que o próprio Jeremias aqui a define, dizendo assim: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade o te atraí. Portanto, irmãos, nessa definição do amor de Deus, que é o agapau, ou ágape, o amor de Deus, que é o amor incondicional, observe que esse amor aqui também ele é eterno. Ou seja, o amor de Deus pelos seus filhos começou na eternidade e vai até a eternidade. Ou seja, o amor de Deus pelos seus filhos nunca acabará, irmãos. Talvez o seu amor pelo seu irmão, pelo seu esposo, um dia pode ter fim, mas o amor de Deus não. O amor de Deus jamais acaba, jamais acaba. Se os amados deram uma olhada para Judas, logo na saudação de Judas, capítulo 1, observe essa expressão que Judas nos dá. Em Judas capítulo 1 e o versículo 1. Judas capítulo 1, versículo 1.
Judas capítulo 1, versículo 1 diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai e guardados em Jesus Cristo. E vamos para 1 João capítulo 4, versículo 19, onde a palavra nos diz assim, a palavra de Deus nos diz assim, 1 João capítulo 4, versículo 19, nós amamos, porque Ele nos amou o quê? Primeiro. E a última referência em João capítulo 13, versículo 1 e João 17, 23, para nós voltarmos então para Efésios. João capítulo 13. Olha que o Senhor Jesus Cristo nos diz em João capítulo 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o quê? Até o fim. Jesus Cristo amou aqueles que pertenciam ao Pai, que pertencem ao Pai. E a última referência, irmãos, é em João 17, versículo 23. Na oração sacerdotal de Jesus Cristo, quando diz assim, vou pegar do versículo 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu enviastes e os amastes. Vocês estão entendendo aí o amor de Deus? E os amastes, como também amastes o quê? A mim. E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele até compara que o amor de Deus pelos seus eleitos é o mesmo amor que o Pai tem para com o Filho. É o amor de Deus. E voltemos para Efésios, capítulo 1, versículo 4. Então, temos aí a predestinação está fundamentada no amor de Deus pelos o quê, irmãos? Pelos eleitos. Efésios capítulo 1, versículo 4, diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, perante ele e em amor. Foi no amor eterno do Pai, foi a predestinação, então podemos dizer que ela é a base, o amor de Deus é a base para a predestinação. O amor de Deus, a predestinação está fundamentada no seu amor pelos eleitos. Agora, irmãos, qual é o propósito dessa segunda bênção espiritual que Deus nos deu em Cristo Jesus? Já que a primeira bênção, eleição, ela teve um propósito. E o propósito dessa eleição foi para sermos santos e também sermos o quê? Inculpáveis. Está aí no versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. É o primeiro propósito da eleição. E também sermos irrepreensíveis e perante ele e em amor nos predestinou. Agora vamos para a segunda verdade. Aí eu vou pedir para passar aí o propósito da predestinação. Saiu daí o propósito da predestinação. Olhe para o versículo 5, irmãos. E nós veremos o propósito da predestinação. Diz assim o versículo 5. Nos predestinou para quem, irmãos? Para ele. Então temos aqui o primeiro propósito. O primeiro propósito, e aí temos até o ponto 1, para pertencermos a Deus. Isso significa o quê? Comunhão com Deus. Então, quando Deus nos escolheu e nos predestinou, e a base da predestinação é o amor de Deus, primeiramente a predestinação trabalhou
para que venhamos a pertencer aqui, então somente a Deus. Olhe para as suas Bíblias, irmãos. Observe o versículo 1 para você acompanhar o estudo aí. Nos predestinou o quê? Para Ele. Ou seja, para Ele, e aí Paulo vai nos dizer ainda, para a adoção, o quê? De filhos. Agora nós pertencemos não somente a Deus para a comunhão pessoal com Deus, mas também agora Paulo nos informa que sobre esse propósito da predestinação, para pertencermos agora à família de Deus, uma comunhão coletiva. Está aí no versículo 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Ou seja, irmãos, se hoje eu e você pertencemos à família de Deus, é porque essas bênçãos aqui espirituais estão agindo em nosso favor. Aí hoje você entende por que você pertence à família de Deus. Por que um dia eu criei no Evangelho? Por que um dia eu aceitei o Senhor Jesus Cristo? Foi porque você foi predestinado para isso. Por isso que a predestinação, como eu falei, é o decreto de Deus. Aquilo que Deus planejou na eternidade, isso vai se cumprir. Nós iremos ver depois o processo da predestinação. Então, o propósito nos predestinou para Ele. Agora, irmãos, pertencemos a Deus. Não somente pertencemos a Deus, como o Senhor Jesus Cristo fez ali em sua oração sacerdotal, mas pertencemos agora à família de Deus. Irmãos, quando esse processo da predestinação, o estágio final se consumar, e quando um dia eu e você entrarmos no céu, esse vínculo que hoje nós temos aqui, não haverá na eternidade mais. Por exemplo, eu tenho certeza que cada um de nós aqui na ressurreição, fora nós, assim, temos o desejo de nos encontrar com o Senhor Jesus Cristo, que é fato, mas eu penso que cada um tem um desejo aqui de encontrar e reencontrar os seus parentes, a sua mãe, o seu pai que já partiu em Cristo. No entanto, irmãos, quando nós chegarmos na glória, você não vai amar mais a sua mãe do que Abraão. Não, você vai ter o mesmo sentimento de amor por Abraão, como também pela sua mãe. Ou seja, mais uma vez eu vou repetir, quando chegar lá no céu, o seu amor vai ser exclusivamente agora pela sua mãe, não. Esse vínculo que existe hoje na terra vai cessar, na eternidade será, todos nós pertenceremos a uma família. A família de quem? A família de Deus. Da mesma intensidade que você vai amar a sua mãe na eternidade, que não será mais a sua mãe, será a sua irmã em Cristo, de igual modo você vai ter o mesmo amor pelo Dantas, pela irmã Suzy, por Abraão, porque todos somos agora uma só, o que, irmãos? Uma só família. Como diz aquele corinho, somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, agora vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo em compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão,
Talvez hoje, irmãos, nós não conseguimos viver este amor pelos nossos irmãos nessa mesma intensidade, mas na glória um dia sim. Por quê? Porque esse é o propósito da predestinação. Não somente para pertencermos a Deus, né? Deus nos predestinou para Ele, mas agora também para pertencer à sua família, como diz o versículo 5 aí. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de quem? De Jesus Cristo. E Paulo diz que tudo isso aconteceu segundo o beneplácito de sua o quê? De sua vontade, segundo o propósito de Deus. E terceiro, irmãos, a terceira verdade que nós iremos ver é como que se dá o processo da predestinação. Como que se acontece isso, pastor? Nós vamos aí para o terceiro tópico, o processo da predestinação. Vamos aí, isso. Vamos para Romanos capítulo 8, versículo 29, irmãos. Romanos capítulo 8. Aqui Paulo fala sobre o processo dessa segunda bênção que ele menciona. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Eu irei ler e depois irei explicar sobre esse processo da predestinação. Romanos capítulo 8, versículo 28, 29 e 30. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes. E aqui, irmãos, é o destino final. Lembra-se que o tema da nossa mensagem é o decreto, predestinação, o decreto e o destino final dos salvos. Paulo ele vai mencionar aqui qual é o destino final dos salvos. Por que a predestinação, Deus nos predestinou para Ele? E aqui ele fala, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos, o quê? Irmãos. E aí Paulo vai nos dizer como que acontece esse processo. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também o que? Glorificou. Agora deixo para a explicação do texto, a começar pelo versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Irmão, deixa eu lhe dizer, esse versículo aqui, geralmente ele é muito usado para os crentes que estão passando por provações. Você pode, sim, aplicar o princípio desse versículo aqui. Ah, irmãos, poxa, aquela tribulação, aquilo que você está passando, está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Entretanto, esse versículo não diz respeito a aprovação nenhuma aqui. Porque se não vejamos, irmãos, para o bem, sabemos que nem todos os filhos de Deus neste mundo terminarão os seus últimos dias de maneira assim fácil. Por exemplo, como que foi os últimos dias de João Batista, irmãos? Ele terminou bem ou mal aqui neste mundo? Não foi que ele terminou seus dias sendo o quê? Deu o quê? Decapitado. Como foi que terminaram os dias do apóstolo Paulo? Ele terminou bem? Não. Ele terminou sendo também o quê?
decapitado também, segundo a tradição. E qual é esse bem para aqueles que amam a Deus? Agora você vai entender aqui. Vamos lá, aqui, para estudarmos um pouco sobre o processo da predestinação, o agir de Deus na eternidade. Vamos ler o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a quem, irmãos? Que amam a Deus. Irmãos, agora vamos devagar, como diz um certo pastor. Vamos ler a Bíblia agora em câmara lenta. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Que coisas são essas? Vamos fazer a primeira pergunta, que esse é um princípio de interpretação bíblica, é bombardear o texto de pergunta. Que coisas são essas que cooperam, pastor Sidney, para o bem daqueles que amam a Deus? Essas coisas Paulo enumera, irmãos. Observe o versículo 30. Aos que predestinou. Predestinação coopera. O chamado do crente, justificação e o estágio final, a glorificação dos nossos corpos, são essas coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Porque senão, irmãos, se o propósito da predestinação é para nós sermos, como diz o versículo 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Irmãos, qual é o maior desejo de todo crente, sinceramente falando? Porque Paulo diz aqui no versículo 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele classifica os filhos de Deus como aqueles que amam a Deus. Agora, vamos lá. Qual é o maior desejo do seu coração, você que ama a Deus de forma genuína? Não é agradar a Deus, irmãos? Sim ou não? Se você ama a Deus verdadeiramente, você vai fazer tudo aquilo que Deus gosta, não é verdade? Que agrada a Deus. Mas infelizmente, deixa eu lhe perguntar, será que nesta vida aqui, neste corpo pecaminoso, eu vou conseguir amar a Deus na mesma intensidade da qual Ele me ama, irmãos? Não, porque sempre daqui a acolá eu vou desagradar a Deus. Eu vou pecar contra Ele, quer seja em pensamento, quer seja nas minhas ações. Quando Deus diz, quando Ele pede assim, que nós devemos amá-lo de toda a tua força, de todo o coração, de todo o entendimento. E que se você amando o seu irmão, como João nos diz em sua epístola, como que você diz que ama a Deus, que não vê e não consegue amar o seu próprio irmão a quem você vê? Nós estamos sendo hipócritas, né, irmãos? Então, esse é o bem. Um dia, irmãos, na glória, eu serei semelhante a quem? A Jesus Cristo. Jesus Cristo amou o Pai, fez o que o Pai mandou. No Getsêmani, ele orou, se submeteu plenamente à vontade do Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então, não é isso que nós queremos, irmãos. Os filhos de Deus querem se tornar cada dia semelhante a Cristo para fazer tão somente aquilo que agrada a Deus. Se você ama a Deus, você anseia por este momento de se tornar igual ao Filho de Deus, conforme 1 João capítulo 3. Vamos lá, irmão, rapidamente para 1 João capítulo 3. Olha o que diz o versículo 1 e o versículo 2. Eu poderia citar para os amados irmãos, mas eu irei ler para vocês. 1 João capítulo 3, versículo 2.
Olha o que João nos diz, 1 João capítulo 3, versículo 1 e 2. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. 1 João capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Aí João diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a quem? Seremos semelhante a Ele. Predestinação, o destino final. Então, irmãos, aquilo que Deus decretou, Ele começou a obra em vós. O que diz Paulo aos Coríntios? Que o Espírito Santo, de glória em glória, vai nos transformando à semelhança de quem? A semelhança de Cristo. A cada dia, irmãos, nós vamos caminhando para o fim da nossa salvação, para a consumação da nossa salvação. E na glorificação, que é o destino final, aí sim, nós seremos como Jesus Cristo é, como Ele é, puro, perfeito, santo. O Senhor Jesus Cristo, Ele não tem pecado, nós seremos semelhante a Ele, nós também não teremos pecado mais algum. Essa velha natureza nossa será o que? Tirada, irmãos. Nós seremos santos na plenitude, tal como Jesus Cristo é, porque a predestinação, que é o decreto de Deus, nos leva para esse destino final, para a consumação dessas coisas que Paulo diz. Sabemos que todas as coisas, predestinação, justificação, chamada eficaz e glorificação, elas estão cooperando para você que ama a Deus. Porque não é isso que nós queremos, irmãos? Amar a Deus na plenitude total. Porque hoje você ama a Deus, amanhã você já deixa de amá-lo. Porque como assim, pastor? Porque nós pecamos, irmãos. Mas um dia na glória, isso vai se consumar de fato. Voltemos para Romanos. Por isso Paulo menciona aqui sobre o processo da predestinação, o agir de Deus na eternidade. Como que se deu isso? E aí ele vai lançar uma palavra aqui, irmãos, que está aí no versículo 29, diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu. Essa palavra de antemão conheceu, que cai dentro da presciência de Deus, as pessoas elas têm, principalmente da teologia arminiana, as pessoas tendem, como foi que Deus escolheu os seus eleitos? Então, Deus viu lá na frente, como tudo está nas mãos de Deus, Deus viu lá na frente que o Anselmo iria crer em Jesus Cristo, que ele ia aceitar Jesus Cristo e tudo. Então, tendo em vista isso, Deus então predestinou o Anselmo. Mas só que conhecer de antemão, no grego aqui, não diz respeito somente ter um conhecimento prévio, mas de uma intimidade já com Deus. Ou seja, irmãos, o passado e o presente e o futuro, tudo já estão nas mãos de quem? Nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. E tudo acontece conforme aquilo que Ele decretou. Por isso, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, a predestinação se refere ao destino dos salvos. Qual é o destino dos salvos? Para serem conformes à imagem de quem, irmãos? De seu Filho.
Agora, como que isso acontece, o agir de Deus no tempo e no espaço deste mundo? Como que acontece? Está aí no versículo 30. E aos que predestinou, a esses também o que? Chamou. Como que acontece esse chamado, irmãos? E aí nós dividimos entre o chamado eficaz e o chamado geral. Qual é o chamado geral? Está lá em Mateus capítulo 11. O Senhor Jesus Cristo, ele faz o chamado geral. Vinde a mim todos que estáis cansados. É um convite geral. Mas somente os escolhidos de Deus responderão eficazmente esse chamado. Ninguém pode vir a mim se o Pai o que não o trouxer. Então, quando uma pessoa ouve a palavra da verdade, e esse processo se dá por intermédio da mensagem. Paulo diz em Efésios 1:13, depois que ouviste a palavra o que da verdade. Isso significa que nem tudo que se prega hoje significa que é a verdade de Deus, mas o eleito, ele vai ouvir essa verdade. Ele não sabe que ele é eleito, e nem tampouco sabe que ele é predestinado. Os irmãos já leram aquele livro de John Bunyan, Salvos pela Graça de Deus? Os irmãos, se puderem um dia comprar esse livro, Salvos pela Graça de Deus, o John Bunyan, ele diz assim: sabe por que você não morreu antes de aceitar Jesus Cristo? Se você fizer voltar ao passado, você vai ver assim os livramentos que Deus lhe deu antes de você conhecer a Cristo. E sabe por que Deus não permitiu que você morresse antes de conhecer a Cristo? É porque você teria que primeiro crer no Evangelho, irmãos. Nenhum eleito de Deus, antes da fundação do mundo, vai deixar de ouvir a mensagem. Seja onde for, seja pendurado naquela cruz, como aquele ladrão que estava ali ao meio-dia, estava ali blasfemando também. Mas depois a graça de Deus o alcançou. E ele olha para o Senhor Jesus Cristo e até confessa os seus pecados, né? Nós estamos aqui, até repreende o outro ladrão, nós estamos aqui por causa dos nossos pecados, mas este homem aí nenhum mal fez. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus Cristo disse, hoje mesmo. E se aquele ladrão pudesse, se o Senhor Jesus Cristo pudesse revelar todo o mistério para aquele ladrão, ele diria assim: sabe por que você creu em mim? Embora no último, aos 45 minutos do segundo tempo, sabe por que você creu em mim? É porque Deus já havia o que? Predestinado, decretado para que você cresça. Lembra-se da confissão de Pedro? Quando o Senhor Jesus Cristo disse: eu te digo que tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Da confissão de Pedro, quando o Senhor Jesus Cristo pergunta aos discípulos: que dizeis o povo que eu sois? Um diz que tu é o profeta tal, outro diz que tu é outro. E vós? Aí Pedro responde: tu és o Filho, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Resposta do Senhor Jesus: muito bem, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai, que está onde? Nos céus, que te revelou. Como nós cantamos: pode um morto se levantar, pode um escravo se libertar. Irmãos, essa era a nossa condição, irmãos. Tanto é que a carta de Paulo aos Efésios nos mostra quem nós somos, quem nós éramos. Ele vai mostrar a nossa condição. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então, você que foi predestinado para isso,
Deixa eu perguntar aqui, eu não tenho sombra de dúvida, irmãos, que aqui na igreja, 25 de dezembro, nós temos os eleitos de Deus aqui, como Paulo reconheceu a igreja de Tessalônica. Mas você que foi predestinado, se fosse hoje parar, meu irmão, me conta como que foi o seu primeiro encontro com Jesus. Você ia falar: olha, pastor, eu me converti ouvindo a mensagem do pastor fulano de tal, o pastor fulano de tal, e naquele dia eu reconheci que eu era um pecador e que se perecesse naquela noite eu iria para o inferno. E eu criei. Você creu, né, meu irmão? Mas era plano de quem? De Deus. Por isso, irmãos, quando você lê a Bíblia diariamente, você não impressiona Deus. E quando você deixa de ler a Bíblia, você não decepciona Deus. Porque Deus, quando Ele lhe escolheu na pessoa de Cristo, não foi naquilo que você iria fazer. Agora, o que nós fazemos já é o processo, já nos conformando à imagem de quem? A imagem do seu Filho, de Jesus Cristo. Nos conformamos já à imagem dele. Deixa eu mostrar aqui um texto para os amados irmãos. Abra sua Bíblia comigo, irmãos, para a gente avançar. Faltam 4 minutos para eu encerrar. Sobre o propósito aí, o processo da predestinação. 2 capítulo 3 e o versículo 18. É 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diz assim: 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria o quê? Imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, dia a dia, irmãos, lembra sobre o estágio, os 3 estágios da salvação. Fui salvo da penalidade do pecado, justificação, por meio da morte de Cristo. Estou sendo salvo da presença do pecado, mediante a santificação, obra do Espírito Santo. Mas um dia serei salvo, é o estágio final. Serei salvo agora não mais do poder do pecado, mas serei salvo da presença do pecado. Sabe, talvez, aquela pessoa que você tem que amar, mas às vezes por causa da sua natureza pecaminosa, você acaba caindo na categoria de suportar uns aos outros, como Paulo menciona. Mas na eternidade, irmãos, o nosso amor uns pelos outros não haverá distinção. Como eu falei, eu irei amar minha mãe, tal como vou amar qualquer um de vocês, na mesma intensidade. Porque nós seremos transformados estamos sendo transformados de glória em glória na semelhança de quem? De Cristo. Por isso, irmãos, deixa eu lhe dizer uma coisa. O crente, a cada dia ele vai melhorando mais. Ou seja, amanhã você tem que ser mais crente do que hoje. Porque é de glória em glória que você vai sendo o quê? Transformado. Você ainda não será santo na plenitude, até que a consumação, a glorificação aconteça. Que é o terceiro tópico aí, o agir de Deus até o fim, o que? Dos tempos. Por que Paulo, na sua epístola, em Romanos capítulo 13, ele diz assim: irmão, está chegando o quê? Eu irei ler para os amados irmãos, para não dizer. Vamos lá para Romanos capítulo 13. Vamos comigo, irmãos.
Romanos capítulo 13, ele diz assim, Romanos 13 e 11, e digo isto a vós outros, Romanos 13, 11, Romanos capítulo 13, versículo 11 diz assim, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é a hora de vos despertarde do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio o que? Cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, nem em pudicices e dissoluções, não em contenda e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Vai alta noite e vem chegando o que, irmãos? O dia em que você receberá um novo corpo, em que o seu corpo será agora um corpo imaculado, cumprindo o propósito da eleição, não somente para ser de santos, mas agora inculpáveis, irrepreensíveis, e perante Ele nos predestinou para isso. Por isso, vou pedir para a irmã passar aí o último slide. Predestinar é dar um destino antecipado a quem, irmãos? A alguém. Eu quero concluir tirando algumas lições de aplicação. Você sabe, irmão, não precisa me responder, irmão Nelson, o seu destino final? Sabe, irmão Dantas, qual vai ser o seu destino final? Para o seu bem, conforme Romanos capítulo 8. Sabe, Anderson, qual vai ser o teu destino final? Para o teu bem. Você será conforme a quem, irmãos? O Senhor Jesus Cristo. Aí você, na glória, você pode cantar aquele hino que os adventistas sempre cantam. Anda como Jesus andou. Pensa como Jesus. Aí sim, irmãos. Aí na glória você vai andar verdadeiramente. Eu sei que nós nos esforçamos aqui para andar como Jesus andou. Eu sei que você se esforça para amar como Jesus amou. Mas somente na glória você vai andar na plenitude como Jesus Cristo de fato andou aqui neste mundo, sem pecado algum. Por isso, esse é o seu destino. Você será semelhante a quem? A Jesus Cristo. Ele é o nosso primeiro irmão, Paulo diz aos Romanos, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O Senhor Jesus Cristo é o nosso primeiro irmão. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Vamos orar.